Então, vamos começar. Temos dois padrões para ver aqui nesse conjunto de slides, ó, Factory Method e Abstract Factory. Primeiro, vamos falar um pouquinho do Factory Method, tá? Qual o objetivo dele? Definir uma interface para a criação de um objeto, mas deixar as subclasses decidirem que classe instanciar. Tá? O que acontece? Geralmente, assim, o modo mais comum da gente instanciar um objeto é dar um new e usar o construtor, né? Só que a gente tem algumas limitações no uso de construtores quando a gente quer delegar a criação de objetos, tá? Então, assim, se a gente quiser construir um código que a gente quer delegar a criação de um objeto para um filho, a gente tem uma certa dificuldade de fazer isso só com um construtor. Tá? Então, quais são os motivos para a gente usar aqui um Factory Method? Né? Uma classe não pode antecipar a classe de objetos que deve criar, e a classe quer que suas subclasses especifiquem o objeto que criam. Tá? Eu acho que com um exemplo fica mais fácil da gente entender. Vamos lá. Então, essa é a estrutura do padrão, a estrutura lá tirada do Goff, tá? Como é que funciona? A gente tem uma classe onde eu quero especificar de uma forma geral como é que eu crio um objeto, tá? Eu vou usar a criação de um objeto, mas de uma forma a delegar a criação para outro objeto. Repara o seguinte, essa classe aqui é uma classe abstrata, tá? Recordando lá do conceitos de orientação a objeto, né? Uma classe abstrata ela não pode ser instanciada diretamente. Tá? Aqui você tem também um método abstrato, que é o Factory Method. O que está acontecendo aqui nessa operação? Né? Existe um método aqui que se quer aproveitar, digamos, mais uma vez, e delegando uma parte dele para subclasses. Então, por exemplo, você tem uma operação onde você vai instanciar uma classe, mas você não sabe, essa classe aqui, que é o creator, não sabe quem é que vai ser instanciado, efetivamente. Então, o que ele faz? É criado um método abstrato, que é um Factory Method, que é só uma assinatura para a criação de um objeto. E esse método ele é chamado, digamos, dentro de um método concreto, para indicar ali o ponto onde vai ser criado o objeto, que a gente não sabe qual objeto que vai ser criado, tá? E é claro, assim, como a gente está trabalhando numa classe abstrata, né? Dentro de uma classe abstrata, você pode chamar um método abstrato, não tem problema nenhum. Tá? A grande questão é que quando você for fazer a implementação, né, a herança dessa classe abstrata, você vai ter que prover uma implementação para esse método abstrato aqui, ou seja, vai ter que dizer qual é a classe que está sendo criada. Então, quando você estende aqui o creator, você vai implementar o Factory Method, e aí sim vai dizer quem é o produto concreto que vai ser criado. Né? Então, repara, em que situação que a gente usa esse tipo de estrutura? Tá? Numa situação onde você quer delegar para subclasses qual objeto vai ser criado. E assim, para isso fazer sentido, você tem que ter mais de uma subclasse, né? Senão você usaria todo mundo concreto aqui nesse creator aqui e criaria o objeto concreto direto com new. Faria new e ponto final. Por que não dá para botar um construtor aqui, né? Será que dá para botar um construtor no lugar desse Factory Method aqui? A grande questão é que você não consegue fazer um construtor abstrato, né? Você fazer um construtor abstrato, o construtor ele já se refere à classe. Então, beleza. Se você usasse um construtor aqui, você ia ter que dizer já qual é a classe que você quer criar. E não é isso que você está objetivando nessa estrutura. Você está objetivando delegar a criação da classe para subclasses. Tá? Então, você tem aqui a subclasse dizendo qual vai ser a classe que vai ser criada, que no caso aqui esse Concrete Product que aparece desse lado.
Beleza? Essa é a estrutura geral. Tá? Aí vamos ver um exemplo, que é o exemplo do Goff também. Tá? Digamos que os exemplos do Goff são todos em cima de editor de texto. Tá? Então, digamos que você tem um editor de texto e aí você criou um framework de edição de texto. Digamos assim, imagina que você tem ali, você é a Microsoft, você tem a suíte do Office e você vai fazer 3 tipos de editor de texto. Você vai fazer Word, Excel e PowerPoint. Tá? O Word, Excel e PowerPoint ele tem algumas coisas em comum, né? Então, por exemplo, todos eles trabalham com documentos, tá? Todos eles são uma aplicação. Tá? Então, faz sentido que você tenha uma parte do código que seja comum entre eles, tá? Mas que não seja específica para cada um. É uma parte mais geral. Então, quando a gente trabalha com frameworks, mais ou menos dessa forma que funciona. A gente tem todo um núcleo que é abstrato. Repara, é muito sutil, mas esse document aqui e esse application, eles estão em itálico, tá? Então, isso significa que eles são classes abstratas. Então, aqui você tem um framework para criar uma aplicação de edição de texto, ou edição de planilha, ou de trabalho com documentos. Tá? E aí você tem nesse framework a aplicação abstrata e o documento abstrato. E aí, tanto para a aplicação abstrata quanto para o documento abstrato, você tem alguns métodos aqui que são abstratos, tá? E que vão ser gerais, vão ser delegados, as implementações deles vão ser delegadas para subclasses. Então, por exemplo, essas 2 classes que estão aqui embaixo, elas são subclasses e elas vão prover a implementação concreta para esse framework abstrato que está aqui em cima. Então, por exemplo, eu podia ter uma implementação concreta aqui embaixo, o Word, outra Excel e outra PowerPoint, mas herdando todo um núcleo comum aqui, tanto de documento quanto de aplicação. Por que eu estou contando essa historinha toda aqui para vocês, né? Porque tem um método abstrato aqui, ó, Create Document, que o framework, a parte geral da aplicação, não sabe como criar um documento específico. Você está criando um framework aqui abstrato, que vai ter um botão lá, vai ter uma ação que é criar um novo documento, mas eu não sei que documento é esse, eu preciso delegar a criação desse documento para uma subclasse. E esse é o caso que a gente usa aqui no Factory Method. Repara aqui como é que está sendo utilizado, tá? Esse código aqui, o código do Goff, é em C++, tá? Então, tem algumas diferenças aqui para Java, mas dá para a gente entender também. Ó, isso aqui é a chamada do Factory Method. Tá vendo? Eu vou criar um documento e vou pegar aqui, no caso dele é um ponteiro para um documento, mas você pode entender que isso aqui é um objeto, tá? Então, ele está trabalhando só no nível de framework mesmo, está trabalhando com as abstrações. Document, e eu estou em application, que é um cara abstrato, mas eu tenho uma implementação concreta aqui, que está chamando o Factory Method, que é abstrato, e que vai ser implementado aqui pela subclasse. Mas esse método aqui, ele é um método que é implementado aqui na classe abstrata e tem tudo que ele precisa para estar implementado aqui. Você cria um documento, adiciona o documento e depois abre o documento. Só com esses métodos aqui em cima. Tá? O que acontece? Application é abstrato. Para eu poder instanciar essa classe, eu preciso de uma subclasse concreta que implemente o método createDocument, que é o método abstrato aqui, que é o nosso Factory Method. Então, se eu estiver criando uma aplicação que é do tipo Word, eu venho aqui e faço createDocument, implemento aqui essa classe e faço createDocument, e aqui dentro instancio um documento que é do tipo lá, digamos, Word, ou do tipo Excel, cada um para a sua aplicação específica. Ou seja, a gente conseguiu fazer uma implementação geral aqui em cima, um nível de abstração mais alto, que seria um framework, mas delegando a criação do objeto para uma classe concreta. Esse que é o objetivo aí do Factory Method. Tá? Novamente, tem um vídeo lá de implementação em Java disso, já está gravado, basta vocês assistirem.
Tem um exercício proposto aqui, mais geral, eu vou ver se dá para aproveitar ele para avaliação, tá? Deixa eu ver o que é esse exercício. Na aplicação cliente poderão existir diferentes tipos de clientes diferentes e a aplicação será flexível para a inserção de novos tipos. Cada cliente terá uma forma diferente de calcular o desconto para compras de produtos. Isso é para a gente ter alguma regra de negócio, né? A forma de calcular o desconto de um cliente é sempre a mesma, chamar o método cliente que calcula desconto. No comando, incluir cliente, isso é porque todos os exercícios aqui são encadeados em cima de uma aplicação mais geral, né? E quando a gente fala do command, já tinha esse comando aqui, incluir cliente. Então, no comando incluir cliente, aceitar um novo parâmetro que diz qual tipo ele é, VIP, comum ou ruim. Implementar um novo comando de cálculo de desconto de um cliente, levando em consideração qual tipo de cliente ele é. Usar o Factory Method para isso. Então, esse exercício proposto, não sei se esse vai ser avaliativo, mas é para vocês poderem entender que tipo de situação que a gente poderia usar um Factory Method.